Fala galera, a gente está aqui hoje para iniciar mais um projeto, um podcast aí do pessoal, para apresentar a riqueza das nossas ideias, as identidades que compõem o nosso partido e aquilo que a gente pretende enquanto luta na cidade, não é não? É isso aí, para quem não me conhece, sou Bake Gabriel dos Santos Nascimento, conhecido como Bake Sam. Sou pré-candidato a prefeito pelo PSOL. E eu sou o Vitor do Ponto de Luz e pré-candidato a vereador pelo pessoal. Não, a gente faz cafezinho com o PSOL. Vitor, eu acho que é muito interessante a gente começar, né, falando sobre a questão de emprego e renda no nosso município. Uma vez que nós vimos há um tempo atrás ser criado aí o projeto Operação Trabalho, né, o POT, né, que tinha um intuito, e hoje nós vemos que o intuito é completamente politiqueiro, né? Tá utilizando as pessoas que necessitam trabalhar, né, como massa de manobra. Exatamente. Uma coisa muito terrível de você ver a necessidade da pessoa, a vulnerabilidade social de uma pessoa sendo usada para explorar o cabresto eleitoral, né? E isso acontece. Quando as pessoas, muitas vezes quando a gente fala do pote, as pessoas se sentem um pouco incomodadas porque não entendem, né? A segurança que é você ter um emprego público de verdade, com funcionalismo que você tem direito às garantias trabalhistas, 13º, férias, licença maternidade, por exemplo, que não é a realidade da pessoa do pote, né? E isso deixa essa pessoa em extrema situação de risco, né? Inclusive pelos desmandos, muitas vezes, de quem está na chefia dessa pessoa, que não recebe passagem, tem que cumprir horário, tem que cumprir um monte de questões e não tem exatamente o retorno à segurança que poderia ter. É isso, é praticamente um trabalho escravo, né, Vitor? A pessoa é cerceada dos direitos trabalhistas dela, não tem direito a férias, não contribui também, não recolhe. E tem outro fator também que é muito crucial nessa questão do pote, que vai de encontro também ao funcionalismo público, né? Aos servidores, às servidoras municipais. Que quando o pote, me parece que são cerca de 3 mil potes, então nós imaginemos, são 3 mil funcionários públicos concursados a menos que deixam de estar contribuindo na aposentadoria desses da ativa, né, Vitor? E isso afeta essa galera que já trabalhou por muito tempo e que não tem a sua garantia de como vai ser o futuro, como vai ser o amanhã. Um exemplo disso é minha mãe, cara. Minha mãe, ela fez concurso público para ensino básico. Na época era 4ª série, né? Ela entrou para o serviço geral de uma escola lá no Alcino e foi justamente o ambiente escolar que fez ela repensar, e com a segurança do serviço público, ela terminou o estudo, fez uma faculdade, fez uma pós e se tornou secretária-geral da escola que ela começou como funcionária prestando serviços gerais. E isso é a garantia que o serviço público oferece para uma pessoa que o POT não oferece, né? Inclusive nem para poder financiar uma casa, financiar até uma mobília, porque não há garantia financeira para essa pessoa que está no A POT. pessoa é limitada de sonhar, né? Exatamente. Infelizmente, ela não pode projetar sonhos que ela não sabe se ela vai ter o dinheiro no dia de amanhã, né? E por outro lado, existe um buraco que o POT também acaba deixando justamente nos programas que são para assistência social. Que as pessoas que estão no POT deveriam ser pessoas em situação de vulnerabilidade, que a partir desse trabalho conseguissem um tempo para formar, recebessem uma formação também e a partir dessa formação fossem transportadas para um serviço formal, com CLT, com garantias trabalhistas, né? E não que virasse uma rotação que faz as pessoas dependerem de uma política pública como se essa política pública fosse favor, né? É exatamente isso que você colocou, né? Foi feito esse pote, foi transformado num movimento rotatório, né? Onde que o cachorro fica correndo constantemente atrás do próprio rabo, sem saber se vai encontrar uma carne para poder estar se alimentando. Exatamente. E isso me faz pensar porque existe um diferencial na nossa política enquanto pessoal e enquanto candidaturas negras da cidade de Teresópolis, né? Porque a gente vê... Vai cafezinho mais aí. Isso faz pensar um pouco sobre como a população é tratada e como essa visão colonial, escravagista, ela ainda continua se atualizando dentro da nossa sociedade, né? Porque o poder, a gestão municipal olha, né, para essa população, deixando essa população numa situação mesmo que vai ser conhecida nos livros como exército de reserva. Quanto mais desesperado, mais disponível para cumprir o que essas pessoas têm, né? E isso vem de um costume escravagista, da exploração, da necessidade por sobrevivência, que submete o sujeito a qualquer condição, a qualquer trabalho, né? E como pessoas negras em Teresópolis, né? Como que a gente pode estar olhando para a nossa cidade e entendendo essa política de reparação histórica, o direito dos nossos, né? Exatamente, Vitor. E colocando aí, em cima disso que você traz muito bem, a cultura escravagista, né? Que é renovada de ano a ano pelos mesmos dos mesmos, né? A gente vê nitidamente
a intenção de apagar a nossa história, né? A história, de fato, dos primeiros moradores de Teresópolis, né? Que foram os negros, que moravam nos quilombos, que foram os índios, nas suas tribos, né? Tentando trazer uma cultura inglesa, uma cultura portuguesa, uma cultura que não pertence, de fato, ao povo de origem teresopolitana, né? Exatamente. Me preocupa que essas figuras achem que o orçamento municipal, o valor que a cidade arrecada, fica à disposição da gestão municipal como se fosse a herança ou patrimônio de algum senhor colonial, algum senhor de Casa Grande, que decide e toma as decisões sobre a vida da população sem consultar essa população. As pessoas se esquecem que o orçamento público é fruto do trabalho e do suor da pessoa que no dia a dia levanta, faz a cidade acontecer e acaba tendo seu imposto cobrado. Por isso que uma política pública tem que ter o apelo popular de ouvir a população e usar esse orçamento para responder aquilo que a população precisa, apresenta como demanda e não a vontade apenas de uma figura, um olhar apenas cultural ou uma vertente que está à frente da prefeitura. Essa questão que você traz do orçamento remete a uma coisa que eu costumo falar muito, né? Sobre a situação do prefeito. Ele está ali como se fosse um síndico de um grande condomínio chamado Teresópolis, né? Se nós temos um orçamento, o orçamento não tem que ser decidido pelo síndico. O orçamento ele tem que ser decidido juntamente com a população, que são as pessoas que vão utilizar todos os amparados do poder público, né? Não só uma minoria, como sempre é feito. Exatamente. A gente precisa pensar como que é feita essa construção, né? E quem está fazendo essa construção, como ela entende a necessidade da população e o que acontece no dia a dia das nossas comunidades, da vida da cidade, como que as pessoas acessam os direitos na cidade. Dentro de uma democracia, existe uma coisa importante, que é a garantia de direitos básicos, né? E de igualdade para as pessoas. Então, o orçamento público e a gestão municipal, ela tem a função de garantir esses direitos básicos à população, né? Que a democracia não é só a democracia do voto, mas é a democracia da garantia de que você seja alcançado pela política pública por aquilo que dá para ser feito através do orçamento municipal, como hospital, como escola, como o transporte público, que é de fato o que a população necessita, né? É isso. E é por isso que aqui estamos, para poder estar lutando por uma cidade mais igualitária, uma cidade mais justa, uma cidade com emprego de qualidade, moradia de qualidade, uma cidade para todos. Uma outra coisa que eu queria trazer é a ideia de que a gente vindo da periferia, as pessoas têm muito medo de falar desse lugar de favela, de periferia, porque acham que é um rótulo ruim que se coloca sobre a cidade, né? Mas, normalmente, eu afirmo essa ideia de favela por duas questões. A primeira, porque a favela é potência. É quem move a cidade, são os conhecimentos que estão lá, as costureiras, os pedreiros, os marceneiros, as cozinheiras, as pessoas que contam uma história a partir da sua oralidade, a partir do seu fazer. Vamos destacar aqui, que são tão cidadãos quanto os cidadãos que moram no asfalto, não moram nas favelas. E a favela também, por outro lado, ela é uma característica geográfica, que dá pra gente formas, dá pra gente números, pra gente poder argumentar com o governo federal, com o governo estadual, sobre a necessidade de políticas para esses territórios. Isso, por exemplo, a gente vê quando está falando da política de habitação social, quando a gente fala das encostas que muitas vezes ameaçam o risco de vida. Saiu um dado recentemente sobre um estudo que trouxe a cidade de Teresópolis como a segunda cidade com o maior número de população vivendo em áreas de risco do país, né? Isso daqui que o Vitor está trazendo, nosso pré-candidato a vereador, Vitor do Ponto de Luz, isso é uma denúncia muito grave que nós recebemos quando nós realizamos o primeiro encontro de emergências climáticas e soubemos que Teresópolis investiu 0,47% da verba que vem para contenção de encostas, construção de moradia digna para tirar as pessoas da vulnerabilidade que elas vivem, do risco eminente que elas vivem. Enquanto a gestão municipal vai cozinhando o plano diretor, a gente não consegue, por exemplo, formar um conselho, né, sobre a moradia pública, um conselho de habitação social, para a gente estar buscando recursos também para ajudar na construção desses domicílios. Por outro lado, a gente vê um setor imobiliário que se expande na construção de prédios, na construção de bairros que muitas vezes são bairros fantasmas, que ficam com apartamentos fechados para especulação imobiliária, enquanto a fila de pessoas esperando por moradia é uma fila imensa na nossa cidade. E acrescentando isso que você está trazendo, né, vamos colocar como construção predatória, tem sido a que mais tem desmatado o nosso verde, né? Que mais tem cortado os nossos topos de morro. E volto a falar o que o nosso pré-candidato a vereador Vitor acabou de comentar. O plano diretor, ele necessita imediatamente de uma revisão.
ele necessita imediatamente ser levado ao conhecimento de cada cidadão e cada cidadã de nossa cidade. Não é só ser discutido nas quatro paredes do Palácio Rosa, da Casa Rosa. Não, não. Tem que ser discutido com as comunidades, principalmente, com o nosso interior, né, Vitor? Exatamente, falar a linguagem da população e usar os instrumentos de comunicação da prefeitura para poder publicizar o que está acontecendo na realidade da cidade e as decisões importantes que serão tomadas para a população, para que ela consiga participar, né? O plano diretor é uma realidade que interfere em outros planos, como o de mobilidade urbana também, né? A gente sabe que hoje a situação do transporte público em Teresópolis, ele está horrível, mas não só do transporte público, da mobilidade, porque você andar no horário de rush pelo centro da cidade é uma hora para você conseguir atravessar o centro da cidade. Isso é uma falta de planejamento que foi feita em gestões passadas, que a gente precisa dialogar e pensar para que a vida fique fácil, né? O trabalhador que larga do emprego precisa chegar em casa, precisa ir para a escola, precisa se mover pela cidade. É isso. Vamos em busca dessa construção coletiva, vamos em busca aí da construção de um mandato popular, onde que nós, a população, possa ter vez e também ter voz. Então, juntar-se que nem aço. Juntar-se que nem aço.